bem no coração do Vêneto, lá na Itália, muito, mas muito antes dos famosos canais de Veneza, existia uma língua cheia de mistérios. Hoje, a gente vai investigar o venético, um idioma que, olha só, se calou há mais de 2000 anos. O que será que ele ainda tem para nos contar? E a pergunta principal é o que deixa tudo mais interessante. Esse idioma antigo não tem nada a ver com o dialeto veneziano que se fala hoje em dia. Então, que língua era essa, afinal? Quem falava? E o mais importante, por que ela simplesmente sumiu do mapa? Bom, vamos mergulhar nessa história para descobrir. Para começar qualquer investigação, a gente precisa primeiro entender a cena do crime, né? No nosso caso, isso significa definir exatamente onde e quando o venético existiu. Então, o venético era falado numa área bem estratégica, sabe? Ali entre o Rio Pó e os Alpes, que hoje faz parte da Itália e também da Eslovênia. Ele teve seu auge por séculos, mais ou menos do século VI ao século I a.C. E só para deixar bem claro de novo, esquece o dialeto de Veneza de hoje. É um mundo completamente diferente. Bom, como se a gente fosse uma equipe de detetives linguísticos, nossa investigação depende totalmente das pistas que foram deixadas para trás. E no caso do venemético, olha, essas pistas são bem raras e por isso mesmo muito preciosas. O que a gente tem são pouco mais de 300 inscrições. Pode até parecer bastante, né? Mas para reconstruir uma língua inteira, é quase nada. Cada pedacinho desses é uma peça valiosíssima de um quebra-cabeça gigante. E o que está escrito nessas inscrições? Em geral, são textos bem curtinhos. Muitas são oferendas, sabe? Dedicadas a uma deusa local chamada Heitia. E isso é muito legal porque não dá pra gente só palavras, mas também uma janelinha para a cultura e a fé do povo venete. Certo. Agora vem a parte que eu acho mais legal. De qual família essa língua fazia parte? Porque descobrir os parentes dela é a chave para a gente conseguir entender o venético de verdade. Olha, a maioria dos estudiosos coloca o venético na grande família das línguas indo-europeias. Os parentes mais próximos seriam as línguas itálicas, tipo o latim, sabe? Durante muito tempo se pensou que ele tinha uma conexão com as línguas ilírias, lá dos Balcãs. Mas hoje em dia essa teoria já é bem questionada. O venético era de fato um vizinho bem próximo do latim. E é aqui que a história dá uma virada daquelas. Sendo um parente do latim, era de se esperar que eles fossem bem parecidos, certo? Mas o venético guardava uns segredos. E tinha características em comum com uma família de línguas bem diferente. Vamos dar uma olhada nos pronomes para entender isso. Para dizer eu, o venético usava ego, igualzinho ao latim. Beleza. Mas olha que curioso. Para dizer me ou mim, a coisa muda. O venético dizia mego. Isso é muito, mas muito parecido com mic, do gótico, que é uma língua germânica, e bem diferente do me que o latim usava. É uma pista incrível de uma conexão antiga entre o mundo itálico e o germânico. Ok, a gente já sabe mais ou menos de onde o venético veio, mas como ele era na prática? Qual era a cara dele, a sua personalidade? Então, a gramática dele lembrava bastante a do latim. Os substantivos tinham uns 5 ou 6 casos, que é quando o final da palavra muda para dizer se ela é o sujeito, o objeto e por aí vai. E os verbos tinham 4 tipos de conjugação. Mas o mais impressionante é o seguinte: de um idioma inteiro, a gente só conhece umas 60 palavras. 60! E para entender a origem dessas poucas palavras, a gente precisa falar do proto-indo-europeu. Pensa nele como se fosse o tataravô de dezenas de línguas, do português até o sânscrito, lá na Índia. É uma língua ancestral que os linguistas reconstruíram. Olha só esse exemplo. A palavra venética, vrahatirei, que quer dizer para o irmão, vem direto da palavra proto-indo-europeia, braterei. É como se fosse um teste de DNA linguístico, sabe? É assim que os especialistas conseguem traçar a árvore genealógica das línguas, encontrando essas raízes em comum. Chegamos então à pergunta final e talvez a mais importante de todas. Se o venético era uma língua bem estabelecida, por que raios ela desapareceu por completo? A resposta cabe em uma única palavra, e é um pouco triste: assimilação. Não teve uma catástrofe, um evento que acabou com tudo. Foi um processo lento, gradual, movido por uma força cultural e política gigantesca que estava dominando a Itália, Roma. A história do venético durou séculos. Ele aparece nos registros lá pelo século VI a.C. Mas conforme Roma foi se expandindo, o latim se tornou a língua do poder, do comércio, de tudo. Aos pouquinhos, os falantes locais foram adotando o latim, até que por volta do século I a.C., o venético se calou. Para sempre.
O mistério do venético, em grande parte, foi desvendado. Mas ele deixa uma reflexão importante para a gente. Cada língua que morre leva junto um jeito único de ver o mundo. O venético é só um caso entre tantos outros idiomas que se perderam no tempo. E aí fica a pergunta, né? Quantas outras histórias como essa ainda estão por aí, esperando em pedacinhos de pedra para serem contadas?